Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Continuamos nessa série de mensagens nesse mês de março, sobre essa temática da família. Hoje abordaremos um assunto importante, relevante para a nossa realidade, para a nossa família. Não é um curso financeiro, mas é o que a palavra de Deus diz sobre esse relacionamento da família com o dinheiro, tá? A gente vai ver que muitas famílias têm se perdido, sendo destruídas por conta disso, por conta de não saber lidar com essa questão. Nós, à luz da palavra de Deus, queríamos aprender nesta manhã em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, por favor, para que você possa daqui a pouco sentar. Tiago, capítulo 1, versículo 17, é o texto base nesta manhã, para essa temática, que é a família e o dinheiro, tá? Tiago 1, 17, abre aí na sua Bíblia, por favor. Estaremos lendo, você acompanha comigo, em nome de Jesus. Vocês que nos visitam, sejam bem-vindos em nome do Senhor. Glória a Deus. Todos acharam? Tiago 1, 17 vai dizer o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Pode se assentar em nome de Jesus. Esse texto é o nosso texto base, porque ele vai entrar num assunto de que, quando o Senhor faz, ele faz direito. Quando o Senhor abençoa, de fato, ele abençoa. E em relação às nossas finanças, em relação ao dinheiro, propriamente dito, ele, quando você entende o propósito do dinheiro, ele é uma bênção, ele vem do Senhor, né? O próprio Senhor estabeleceu isso para o homem lá já no Gênesis: do suor do seu rosto você vai comer, ou seja, você vai trabalhar, vai vir um recurso, e com esse recurso você vai manter a sua vida, vai manter a sua família. Então, nós entendemos que o dinheiro, ele é uma bênção, ele é uma dádiva, ele realmente abençoa vidas, abençoa lares. Disso a gente não tem dúvida, tá? Mas a questão é como lidamos com o dinheiro que vai determinar se de fato ele é bênção ou não para a nossa vida. Mas a palavra de Deus diz que toda bênção, toda dádiva, todo dom perfeito vem de quem? Vem de Deus, para a minha vida, para a sua vida, para nos abençoar. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, eu quero ler a nossa introdução com você nesta manhã para a gente poder analisar alguns pontos importantes e a palavra de Deus vai pontuar em tudo isso, tá? É evidente que a relação da família com o dinheiro é inevitável, mas esse relacionamento não precisa ser ruim, nem tampouco demonizado, pois o dinheiro também está dentro das boas dádivas que o Senhor concede aos homens. A questão é saber identificar o propósito de tudo, pois nesse caso o dinheiro também tem seu propósito bem estabelecido, e iremos entender isso à luz da palavra de Deus. No ranking, preste atenção nisso, no ranking dos principais motivos de separação entre casais, segundo pesquisas recentes, aqui no Brasil revelam que problemas financeiros estão em primeiro lugar à frente ainda de outras questões como falta de sexo, problemas de comunicação, infidelidade e vícios. E no mundo é o segundo maior motivo de separação atualmente. Olha isso, o peso que isso tem para a nossa casa, igreja. Isso passa a colocar esse tema como fundamental dentro dessa série de mensagens, pois tudo que interfere no bom funcionamento de uma família deve ser debatido e combatido. De fato, muitas famílias têm sido destruídas por conta do mau relacionamento com algo que deveria ser bênção e não maldição. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo 10, ou Provérbios 10, 22, por favor. Vamos ler essa referência. E, segundo a nossa introdução, você já pode entender qual é o peso que tem isso na nossa vida. Então, não podemos negligenciar a nossa questão financeira, porque isso vai refletir diretamente no nosso convívio familiar. Provérbios 10, 22, leremos lá em nome de Jesus.
Deixa eu achar com vocês, para a gente ler junto. Provérbios 10, 22, você que já achou, segura aí. Estou chegando lá. Diz assim: a bênção do Senhor é quem enriquece, e ele não acrescenta dores. Então o dinheiro é uma bênção, mas o dinheiro precisa vir debaixo da bênção do Senhor. Então nós não temos que olhar para o dinheiro como um mal necessário. Meu Deus, o dinheiro é mundano, o dinheiro é ruim. Não, o dinheiro não é mundano, o dinheiro não é ruim. O dinheiro é uma forma que se usa para comercializar. Antigamente a gente trocava galinha, um punhado de galinha por uma vaca, vamos dizer. O leite por um punhado de feijão. Então isso era o comércio antigamente. Agora, depois de alguns tempos para cá, foi utilizado, a questão de espécie, moedas no começo, agora cédulas, agora já tem as moedas digitais, tem o Pix, tem muitas formas de você utilizar esse dinheiro. Mas a realidade é de que o nosso Deus, Ele nos capacitou a trabalhar, a conquistar, a adquirir, mas tudo para a glória do seu santo nome. E essa é a grande questão, igreja. Porque a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Então, quem enriquece a minha vida? Quem enriquece você? A bênção do Senhor. E aqui vai mais além do que propriamente a questão financeira. É você estar debaixo da bênção de Deus. Você é uma pessoa assalariada, vive no limite, mas é uma pessoa que tem a bênção de Deus. Pastor, como é que eu vou ser abençoado se a minha vida está uma vida limitada, uma vida que eu não posso sonhar muito, que eu não posso fazer muito, mas está debaixo da bênção do Senhor? Você está ótimo, você está bem parado, amém, igreja? Porque quem disse para você que dinheiro reflete a bênção de Deus na vida de alguém? Amém? E a gente vai aprender que tem pessoas que Deus concede o suficiente para viver, e tem pessoas que Deus concede mais do que ela necessita, enriquece essa pessoa realmente, para que essa pessoa use esse enriquecimento para a glória de Deus e para abençoar pessoas. Então, tem dois tipos de pessoas que nós precisamos entender em qual nós estamos incluídos, tá? A gente vai se matar para querer ser rico e não vai conseguir, porque é uma bênção, é um ministério, é um dom que Deus dá a alguns, não a todos. Tem pessoas que todo mundo fosse patrão, não ia ter empregado, né? A Bíblia diz que Deus fez o rico e o pobre. Pô, pastor, mas eu fiquei logo com a parte ruim. Mas quem disse que ser pobre é ruim? Ah, pastor, eu queria ser rico. Mas desde que a riqueza não te tire da presença de Deus, isso é uma bênção. Tem gente que pode ter muito dinheiro, ela continua humilde, continua a mesma pessoa de antes, mas tem gente que ganha um pouquinho a mais, tem gente que sobe um pouquinho mais na empresa, ou ganha um salário a mais, já começa a ficar de nariz em pé, já começa a se perder. E Deus conhece os nossos corações, igreja. Se for para eu me perder, que eu nunca seja rico, amém? Se for para você se perder, que você nunca seja rico. Já tem pessoas que Deus tem com a sua riqueza propósitos grandiosos para, através dessa riqueza, abençoar muitas e muitas vidas. Amém? Porque Deus, Ele utiliza de pessoas, muitas das vezes, que não são crentes, para abençoar aqueles que são crentes. Amém? Sem contar com o compromisso que Deus tem com a vida. Ele é o Criador da vida. Ele é o sustentador da vida. E mesmo com a pessoa o rejeite, ainda assim, por misericórdia que se renova a cada manhã, Ele acrescenta na vida dessa pessoa. Amém? Esse é o nosso Deus, bondoso, benigno, o tempo todo. Amém? Porque o dinheiro tem sido uma problemática para muitos lares. A gente vai começar a discorrer sobre isso. Porque não precisaria ser, né? Não precisaria ser um problema o recurso que vem na sua mão. Só que muitas vezes o recurso vem e a pessoa já começa a gerar expectativas, ou começa a achar que ele é o dono daquele dinheiro, começa já a ver dentro da própria família divisões desnecessárias.
o dinheiro não é problema, o dinheiro é solução. Amém? Que ele resolve teus problemas, tuas questões, ele coloca mantimento dentro da tua geladeira, dentro do teu armário, ele te condiciona a pagar o seu aluguel ou a pagar um financiamento que você fez, ele te capacita a cuidar dos seus filhos, a pagar uma escola, a pagar um plano de saúde, não é? Então o dinheiro, ele é bênção e não maldição. Então ele não pode vir para a minha vida como um problema, amém? Mas muitas pessoas têm se deixado levar e aí o dinheiro passa a ser um problema para essa pessoa, amém? Primeiro, e aí eu perguntei, por que o dinheiro tem sido uma problemática para muitos lares? Primeiro, porque queremos nos assemelhar ao mundo. Nós queremos ter o que o mundo tem, fazer o que o mundo faz, e aí não pegamos o dinheiro com a mentalidade do céu, pegamos o dinheiro com a mentalidade terrena. E aí, para as pessoas que não conhecem a Deus, o ter é a sua felicidade. E aí, querer me assemelhar com o mundo vai me gerar muitos problemas, porque eu não sou do mundo. É como eu disse, aqui não é um curso, uma técnica que eu vou passar para você enriquecer. Não, biblicamente eu quero mostrar para você como que Deus fala a respeito do dinheiro na minha e na sua vida. O que esse dinheiro pode gerar para mim e para a sua casa. Amém? E nós não podemos nos perder. O problema é que a gente quer se assemelhar ao mundo e aí abandona a nossa identidade espiritual para poder buscar por coisas terrenas. Segundo, porque a necessidade da vida gera insegurança e medo. E aí, questões pessoais, suas necessidades básicas, muitas pessoas, por conta desse medo de faltar, de não ter, de passar dificuldade, ela começa a se enveredar por esse caminho de eu tenho que ter, eu tenho que conquistar, eu tenho que buscar, eu tenho que alcançar, com medo de ficar sem. E aí é outra forma também da pessoa se perder por conta dessa questão de que, por não confiar em Deus, por não se sujeitar à bênção de Deus, ela quer suprir as suas necessidades através do seu braço, e aí se perde. A gente tem que comer, a gente tem que vestir, a gente tem que morar, é ou não é? Mas nós não podemos usar disso para buscar mais as coisas da terra do que as coisas do céu. O nosso Senhor deixou bem claro: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente inverte essa lógica do céu, é onde vem as dificuldades. Terceiro, porque as pessoas estão cada vez mais vaidosas e egoístas. A pessoa pega dinheiro e ela não pensa nas prioridades, ela quer se satisfazer de alguma forma, amém? Sejam com coisas grandes, com coisas pequenas, mas por conta dessa vaidade e desse egoísmo, as pessoas se perdem no tratamento com o dinheiro. Quarto, porque estão substituindo tempo de qualidade com a família por tempo para ganhar mais dinheiro. O tempo de qualidade com a família é fundamental para a estrutura e para a edificação da sua casa. Substituir o meu tempo, o seu tempo com a sua família por conta do dinheiro, isso a longo prazo pode gerar males, talvez até irreversíveis. Amém? Quinto, porque trabalhar para agariar mais recursos se tornou um refúgio para muitos casais e famílias que não se suportam mais. O cara, ele se envereda no emprego, porque querendo ou não vai dar um retorno para ele, mas muitas vezes tem como pano de fundo isso. Ele pensa em ir para casa, em chegar em casa, encontrar uma mulher rixosa, problemática, dificuldades, problemas, e o que ele faz? Então, já que é para ir lá perder dinheiro e ter problema, eu vou ficar aqui ganhando dinheiro, longe da minha esposa que eu não suporto mais, dos meus filhos que eu não suporto mais, e esse é um grande erro. Amém? Substituir uma coisa por outra. E é uma realidade, igreja. Tem casais que não se suportam mais. Tem pais que não suportam mais a família. Tem filhos que não suportam mais os pais. E é um lar, é como se fosse um campo minado. Uma palavrinha torta, explodiu, joga tudo pro ar, e aí dá ruim. Sexto,
Porque muitas pessoas preferem a ausência familiar quase que total do cônjuge a troco da presença constante do dinheiro, do recurso ou do bem adquirido. Olha isso. Deixe ele longe de mim, desde que ele traga o que eu quero. Deixe ele longe de mim, desde que ele pague o que eu preciso. Tem muita gente que tem essa mentalidade. E não é assim que Deus quer que nós pensemos acerca do dinheiro, igreja. Então, tudo tem que ser no seu devido lugar e usado na sua certa medida, tá? E aí eu só coloquei 6 pontos em relação porque que a gente tem tantos problemas em relação ao dinheiro. O que a palavra de Deus revela sobre esse assunto? Aí a gente vai agora para a palavra, tá? Porque não adianta eu querer saber sobre um assunto, visto que tem um Deus que já revelou para mim como que eu devo lidar com esse assunto. Maior do que eu e você é o próprio Deus que nos fez e que nos capacitou a lidar com aquilo que Ele nos deu. Então, a melhor coisa, a melhor forma de eu lidar com o dinheiro é à luz da palavra de Deus. Amém? O que a palavra de Deus revela sobre esse assunto? Primeiro, que a prosperidade é um dom de Deus. Abra, por favor, em Eclesiastes, verso 5, versículo 18 e 19. Abra aí, por favor. E aí a gente vai aprender sobre 2 tipos de pessoas. Provérbios, Eclesiastes, perdão, 5, 18 e 19. Acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Acharam? 5, 18 e 19. O 18 vai dizer o seguinte: eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. O 19: e quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então o texto deixa bem claro que existe o camarada que trabalha e que desfruta do seu trabalho, amém? A Bíblia diz que essa é a sua porção, essa é a sua medida. E também diz, e quanto ao homem, está fazendo uma distinção, amém? Se você conhece um pouquinho de gramática, ele está fazendo uma distinção entre o 18 e o 19, então não está. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então repare que Deus está deixando bem claro que vai ter aquele que vai gozar, vai desfrutar do que conquistou, amém? O camarada consegue viver dignamente, viver bem, não regaladamente, mas consegue suprir as suas necessidades. E tem o camarada que Deus dá riquezas, amém? Que já é outro patamar. Então, nós não podemos querer estar em um patamar que Deus não quer que a gente esteja, amém? Eu queria ser Salomão, eu queria ser Davi, eu queria ser Abraão, eu queria ser um sheik lá das Arábias. Irmãos, Deus sabe como fazer, com quem fazer e na hora de fazer. Então eu não posso querer ir além de uma medida que Deus me capacitou. Então, igreja, para que você fique em paz, você precisa assimilar a palavra de Deus no seu coração. E o texto é bem claro. Eu quero que você saia daqui entendido. Então é por isso que eu tento e nunca fico rico. Talvez você é aquela pessoa que Deus separou para desfrutar, para usufruir daquilo que o teu trabalho te proporciona. Amém? E qual é o problema disso? E tem pessoas que Deus deu riquezas. Ele quis dar, mas com um propósito. Não é para a pessoa ser
se achar melhor, mais especial, mais capacitada, mais merecedora. Mas tudo tem um propósito debaixo do céu. E aí, eu preciso entender, porque quando eu entendo essa base, eu começo a ter paz no coração. Amém? Então, se você trabalha e com o suor do seu trabalho você tem conseguido manter a sua casa, a sua família, glorifique a Deus. Não é para murmurar, não é para reclamar, glorifique a Deus. Amém? Poxa, graças a Deus que mesmo com toda a limitação, eu tenho colocado pão na minha mesa, eu tenho colocado leite, eu tenho comprado o necessário para minha casa. Essa é a sua porção. E isso é bênção, diz a palavra de Deus. Amém, igreja? E tem um camarada que o que o olho dele coloca, onde o olho dele para, ele compra e acabou. É, né? O camarada vai fazer uma viagem, vê lá uma Ferrari vermelha, poxa, eu não tenho Ferrari na minha garagem ainda, vai lá e compra e acabou, olhar para casa e vai desfrutar da sua Ferrari, não é? Mas isso é dom de Deus. E aí reclama com Deus, não comigo, não com o pastor, não com a doutrina da igreja, não com a doutrina dos apóstolos, não com a igreja primitiva, reclama com Deus. Amém? Talvez através dessa palavra eu acho que o teu coração vai começar a ter um pouquinho mais de paz. Então o que eu tenho não é porque eu sou miserável, não é porque eu sou pobre, não é porque o diabo está no meu cangote. Não, porque Deus te capacitou a trabalhar e desse trabalho te abençoou com o retorno desse trabalho e você tem conseguido manter a sua casa. Amém? Glória a Deus por isso, igreja. O problema é que todo mundo agora quer ser rico. Todo mundo agora quer ter muito. Todo mundo agora quer ter empresário ou microempresário. E aí tem gente que quer ser microempresário e acaba sendo microempresário, né? Acaba pagando micro. Quer ser grande e nem pequeno consegue ser. Então, fique na medida de Deus. Por isso a nossa necessidade de sempre colocar as nossas decisões, as nossas escolhas, a nossa vida diante do Senhor. Porque dele vem sim e dele é o amém. Então a gente não pode simplesmente sair fazendo e achar que vai ficar rico, achar que vai bombar, achar que tem que prosperar porque o vizinho prosperou, porque o outro lá, meu parente prosperou, tem que prosperar também. Fique no seu quadrado. Amém? E aí, à luz da palavra, eu estou te orientando em relação a isso, tá? O pastor não está inventando, a igreja não está inventando, é a palavra de Deus que revela isso para nós nesta manhã. Glória a Deus. Segundo, que o apego ou apreço excessivo ao dinheiro geram males. Abra, por favor, em 1 Timóteo, Novo Testamento, capítulo 6, verso 6 ao 12. 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 6 ao verso 12. Por isso a necessidade de analisar tudo pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela me dá o norte que eu preciso. Então a gente já aprendeu que existem dois tipos de pessoas: aquele que vive dignamente, mas vive com a sua porção, e aquele que Deus dá regaladamente também com propósito, em nome de Jesus. Acharam? Diz assim a palavra de Deus: mas é grande ganho a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação. Aqui não está dizendo que aqueles que são ricos, tá? Aqueles que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas, não poucas, tá, igreja? Em muitas concupiscências loucas, é o que a palavra de Deus revela, e nocivas, ruins, que submergem os homens não é na malha fina, não é na SPC, não, é na perdição e ruína.
Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, mas tu, ó mulher de Deus, foge destas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então o texto é bem claro. Aqueles que querem ser ricos. Tem gente que já nasce rico. Ele não quis ser rico, ele nasceu rico. Agora, quem quer ser rico, esse que é o problema. Então, para querer ser rico, é porque você é pobre. Amém? Você está num extremo, você quer alcançar o outro extremo. A Bíblia diz que isso é perigoso. Melhor coisa, igreja, é andar debaixo da bênção de Deus. Porque a bênção de Deus, ela vai acrescentando. Se você tiver que ser um empresário, um grande empresário, por exemplo, Deus vai te colocar lá. Faça a sua parte, trabalhe, busque. O próprio Deus, ele vai conduzindo para que assim seja. Amém? Eu não posso a todo custo querer ser rico, porque a Bíblia diz que isso traz para mim muitas concupiscências nocivas. E aí vai influenciar diretamente na sua casa. E aí o casamento já não é mais casamento. Os filhos não têm mais uma visão correta da vida, acham que ser feliz é ter dinheiro. E aí tudo distorcido, tudo destruído por conta dessa ganância da pessoa que é pobre querer ser rica. Amém, igreja? Porque o texto diz claramente, mas tu, ó homem de Deus. Está falando o quê? Ele está falando de pessoas que não conhecem a Deus, e está falando de uma pessoa que conhece a Deus. Os que não conhecem buscam tudo isso. Mas tu, que é diferente, tu que foi salvo, tu que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, tu que tem um Espírito Santo, tu que recebeu um ministério, tu que tem um dom, o dia vai ser diferente. Amém? É o que a palavra de Deus revela. Tem crente rico, igreja? Claro que tem. O próprio Senhor Jesus, ele foi sustentado por viúvas ricas. Amém? A gente nesse mundo não faz nada sem dinheiro. É ou não é? Qualquer projetinho que você quiser fazer na sua casa, faz uma listinha mínima. Passa na casa de material, a ver quanto vai dar. Então, tudo é dinheiro. Poxa, gostei tanto daquele vestido, vai lá pedir o dom para ele vai citar. Ele vai querer que você compre. Então, você vai precisar de dinheiro. Então, tudo é dinheiro. É uma realidade, é uma necessidade. Agora, eu querer que o dinheiro seja o meu Senhor, aquele que vai me trazer alegria e satisfação, aí eu vou recorrer naquilo que vai trazer grandes danos para a minha vida e para a minha alma. Porque o texto diz que isso gera perdição e ruína. Olha só que grave. Tem muita gente se perdendo por conta da ganância de querer ser rico. Amém? Tem problema querer ser rico? Não. Mas agora, você buscar ser rico é que é um problema. Amém? Você queria ter uma condição melhor de vida? Isso é natural, claro que quer. É ou não é? É normal. Queria ter uma casa melhor, um veículo melhor, um guarda-roupa melhor, um plano de saúde bom. Queria ou não queria? Um celular de última geração. É o normal. Mas o problema é o que eu vou fazer para alcançar isso. O caminho que se percorre para isso que é o problema. Amém? Então, o dinheiro não é problema. O dinheiro é a solução. Agora, a forma como eu lido com o dinheiro é que vai gerar bênção ou maldição para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Terceiro, que é Deus, terceira verdade, terceira realidade, que é Deus quem nos acrescenta. A gente viu isso lá em Provérbios 10, 22, lembra? Que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Ou seja, Deus, ele te dá e não vai você
trabalhar mais do que necessário para poder te conceder aquela bênção. A Bíblia chega a dizer que Deus dá aos seus enquanto dormem. Tu não fez a sua parte? Não está debaixo da bênção do Senhor? Então fique tranquilo. Por que o desespero? Por que a agonia? Por que a ganância de querer ter e ter e ter? Amém? Tem gente que tem, mas não consegue usufruir disso para a sua casa. Para que eu trabalho? Para dar uma vida de qualidade para minha família. Amém? E isso tem gerado uma vida de qualidade para minha família? Eu tenho que começar a questionar isso. Senão o nosso dinheiro vira uma escravidão e nem o correto tem que ser usado, é usado. Às vezes a pessoa ela se priva de tantas coisas desnecessariamente. Então, não é? Porque o dinheiro, igreja, ele é para ser usado, ele é para ser guardado a 7 chaves, não, tá? É claro que você, com equilíbrio, e se tiver condições, tenha sempre um valor guardado. Porque situações acontecem, não é? Mas tem gente que guarda e não quer usar aquele dinheiro de forma nenhuma. Não quer nem que ninguém saiba que tem aquele dinheiro. Isso já passa a ser uma escravidão. O seu coração não está mais em Deus, está naquele valor. Mas enquanto eu tiver aquele valor, eu estou bem. Se aquele valor sair da minha conta, meu Deus, o que vai ser de mim, Jesus? E olhei lá, o saldo deu uma baixada, meu Deus, o que aconteceu, meu Deus do céu, o pastor orou por mim. Aquele desespero, né? Porque o coração dela está no dinheiro. Amém? E não é isso que Deus quer. Ele quer que eu use o dinheiro. Ele quer que você, pai de família, use o seu dinheiro para a glória do nome dele. Mas com coisas certas, com coisas corretas. A gente vai ver isso mais à frente. Então, terceiro, é Deus quem nos acrescenta. Não é o seu braço forte, não é a sua inteligência, é a bênção do Senhor. Abra, por favor, em Salmo 127. Salmo 127, verso 1 e verso 2. Salmo 127, verso 1 e verso 2 diz o seguinte, igreja: se o Senhor não edificar a casa, em vão, à toa, inutilmente trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta bope não, se Deus não guardar, vai entrar. Inútil vos será levar, olha só, é o que a palavra de Deus revela. 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados ou enquanto dormem. Trabalha o suficiente. Amém? Trabalhe o suficiente. Não é para você trabalhar muito, mas também não é para você ser um morcego no trabalho, né? Tem gente que quer trabalhar o mínimo do mínimo. Eu fui no CRAS essa semana, rapaz, foi até engraçado. O pessoal de repartição pública é uma benção, né? E eu estava esperando ser atendido, o camarada estava lá conferindo o calendário para ver quantos feriados ia ter esse mês. Quantos feriados ia ter no ano. Esse mês vai juntar os feriados com tal, a prefeitura vai juntar esse feriado com esse aqui. Rapaz, olha só a mentalidade do ser humano. Está entendendo? Só que trabalhar não é ruim. Trabalhar é bom. Além de você se enquadrar dentro do que o próprio Deus estabeleceu, que é do suor do seu rosto, que Deus vai te abençoar, você vai poder dizer para a sua família que o pai, que o marido é uma pessoa trabalhadora. Deus nunca se agradou de preguiçoso. Nunca. Você não quer nada por nada. Não tem coragem de pegar uma enxada se for necessário. Você não tem coragem de levantar um sofá para limpar. Não tem coragem de fazer um pouquinho além do que o patrão pediu. É sempre aquela coisa limitada. Não, ele pediu só isso, então vamos fazer só isso. Uma vez eu trabalhei lá em Campo Grande, de polidor, aí a oficina do rapaz, lá no canto da parede, estava tudo cheio de entulho, paralama velho, tudo velho, sujo, porque ninguém limpava, ia só jogando lá, né? Aí teve um momento que eu fiquei tranquilo no meu dia, olhei para aquilo lá e falei, vou dar uma limpeza naquilo lá, sem
diante de Deus, sem querer, sem achar que eu ia receber alguma coisa por aquilo ali. Limpei porque aquilo está me incomodando, uma sujeirada, uma bagulhada. E quem gosta das coisas do ambiente organizado, né, se sente incomodado com aquilo. E aí eu limpei, liberei aquele espaço, perguntei ao patrão se podia jogar algumas coisas fora, ele falou que podia. E aí fiz aquela limpeza. E no final de semana ele me deu o valor do meu salário semanal e me deu R$200 a mais. Olha, toma aí, segura aí, porque, pô, tem uma moral na oficina lá. Ou seja, Deus não se agrada de preguiçoso. Amém? Pode ter certeza, se você é um bom funcionário, teu patrão vai ter um outro olhar sobre você. Se você é um mau funcionário, teu patrão vai ter sempre um olhar limitado para você. É ou não é? E se coloca na condição de patrão. Filipão lá, meu patrão. Oh, aleluia. Então, ele se agrada daqueles que produzem, é ou não é? Aqueles que chegam junto, que está ali, estica um pouco mais o horário, ou seja, mas a pessoa está sempre amurriando, sempre limitando, sempre com cara feia para fazer, é complicado, não é, igreja? Na primeira oportunidade vai rodar, e ele vai colocar o outro no lugar dele. Então Deus nunca se agradou do preguiçoso. Então, trabalho suficiente, nem muito para não perder a saúde, nem a cabeça, nem pouco para realmente não descumprir aquilo que o próprio Senhor determinou para o homem, tá? O suor do seu rosto comerás. Vamos lá. E Mateus 6, 31 ao 33 vai dizer essa questão que eu já falei para vocês, onde Deus quer que nós busquemos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas Ele nos acrescenta. Então, quem vai acrescentar? É você? Sou eu? É o governo? Quem vai acrescentar é Deus. Então, fique atento com isso. Se eu tiver que ser mais do que eu sou, ter mais do que eu tenho, vai ser debaixo da bênção do Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Para você não entrar em parafuso e olhar para o irmão, o carro zero, e você com uma bicicletinha, achar, meu Deus, Deus abençoa ele, não me abençoa. Quem disse isso? Conquistas pessoais ou terrenas não refletem a realidade do mundo espiritual, igreja. Amém? Tem muita gente pobre, vive com salário mínimo, passa dificuldade, e são grandes homens e mulheres de Deus. E tem muitas pessoas que têm posses porque herdaram ou porque Deus abençoou e são grandes homens e mulheres de Deus. Agora, nós não podemos querer sair daquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Amém? Você se conhece. Se você for um pouquinho sincero com você, você vai refletir e entender, poxa, realmente eu não posso ter dinheiro. Ou, não, eu posso ter dinheiro porque Deus conhece meu coração e eu não vou me envaidecer. Então, seja sincero. Tem gente, irmão, que ganhou um pirulito a mais, já mudou a postura, já mudou, o nariz já fica em pé, é ou não é? É uma realidade. Então, se for para mim me envaidecer e soberbecer, se for para você se soberbecer e esquecer de Deus, então continuemos nessa condição, é ou não é? Aquela dificuldade, aquela limitação, mas estamos debaixo da bênção de Deus. Mas se aprouver o Senhor nos colocar em outras condições, amém, estamos aqui, é ou não é? É ou não é, igreja? Glória a Deus. Vamos lá. Como se utilizar corretamente do dinheiro? A palavra de Deus nos dá as orientações necessárias sobre como nos utilizarmos do dinheiro de forma correta. Primeiro, não é para ser usado com futilidades. Quer ver isso na Bíblia? Isaías 55, 2. Abra aí, por favor, livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 2. E aí é Deus nos ensinando a lidar com o nosso dinheiro. Acharam? Olha o que Deus pergunta. Por que gastais o dinheiro naquilo que não? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e fumei o que é bom.
Olha só o que Deus está dizendo. Ele está dizendo que muitas das vezes a gente gasta dinheiro com aquilo que não é prioridade, com coisas fúteis, com coisas banais. Você pega o seu salário, ou parte do seu salário, ou uma porção do seu salário, em vez de investir em algo que realmente vai suprir uma necessidade básica da sua família, você gasta com outras coisas fúteis, que não vão te levar a lugar nenhum. Amém? Então, principalmente para quem recebe o suficiente, o limitado, a gente não pode viver, gastando dinheiro com aquilo que não é pão. Então, a Bíblia revela que existe uma forma correta de lidar com o dinheiro. Recebi, o que eu vou fazer? Eu vou buscar ver a real necessidade da minha casa, da minha família e colocar esse valor nessa situação. Amém, igreja? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Porque o celular, o iPhone, se você não tem nenhuma televisão, ou se você não consegue nem pagar um plano para o teu filho. Amém, igreja? Está pagando prestação aí de 200 e aí não consegue pagar um plano de 150 para o filho. Alguma coisa está errada. Amém? Não é que você não possa ter um celular melhor, mas você não pode atravessar as prioridades da sua vida. Eu já vi mulheres cheias de filha, a mulher passando, parece aquele patinho, já viu? Um patinho cheio de filhotinho. A pessoa está passando ali, criança descalça, sem blusa, e aí com o celularzão na mão. Ou seja, não se utilizou, não priorizou as necessidades. Cadê os calçados da criança? Cadê a roupinha das crianças? Que poderia ter usado com a prestação daquele celular. Está entendendo? Então, gasta dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não pode satisfazer. Porque, irmãos, a gente é insaciável. Se a nossa alma não for saciada pela presença de Deus, a gente fica insaciável carnalmente, não é? Comprei um celular, agora estou feliz, mas o celular já está passando. Passou um ano e já está velho. Tem que comprar outro. Agora já é o iPhone. Qual iPhone está agora? 17, cara, na ponta da língua. Aleluia. 17. Daqui a pouco, ano que vem, 17 já está. Não é? Daqui a pouco é 18. Então a pessoa nunca está satisfeita, ela quer sempre mais. Mas qual é a prioridade da minha casa? O que me dá é um Androidzinho, né? Que tá bom, tem Zap, tem mídia, então tá bom, né? Então a gente não pode viver de ilusão, tem que viver de forma realista. E a palavra de Deus nos ensina isso, igreja. Amém? Não gaste dinheiro naquilo que não é pão. Não gaste dinheiro naquilo que não pode satisfazer a sua alma, que não pode suprir as necessidades da tua casa. Às vezes a casa está caindo aos pedaços, mas a pessoa quer comprar um sapato de 300 reais. Está entendendo? Então a gente não pode viver na maionese. Se você tem para gastar, glória a Deus, aleluia. Compre, use. Mas se você não tem condições, você precisa observar o que a palavra de Deus diz. Amém? Porque tem tanta gente, igreja, que tem muito para gastar e gasta, mas você vê que é uma pessoa vazia. Ela tem sede de Deus. Ela compra e nada satisfaz a ela. Daqui a pouco se desilude da vida, morre, atravessa na frente do trem, pula num prédio. Está entendendo? Pega uma arma e se mata, então se enche de droga para acabar com a vida mais rápido. Pessoas que estão vazias por dentro, mas tem. Amém? Tem para gastar, tem para usar, mas vamos observar a receita bíblica, que é o que está certo, que é o que faz prosperar os nossos caminhos. Amém? Vamos lá. Segundo, é para abençoar a sua casa. 1 Timóteo 5,8. Abre aí, por favor. Novo Testamento, novamente. 1 Timóteo 5,8. Acharam? Primeira carta a Timóteo 5,8 vai dizer o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que
o infiel. Aqui está falando o contexto de viúvas. Então, se o camarada não supre as necessidades da sua casa, da sua família, ele está gastando dinheiro de forma inútil. Porque o dinheiro é para abençoar a sua casa, é para abençoar a sua família, a sua esposa, é para abençoar os seus filhos, é para abençoar os seus netos, amém? O dinheiro é para isso, igreja. O dinheiro, ele é algo que vem para somar, não para dividir. Amém? Vou lá receber aquela mixaria, já está errado. Amém? Você está amaldiçoando aquilo que Deus te deu através do seu trabalho. Não está satisfeito? Estuda mais, se prepara melhor, né? Seja um melhor profissional, para talvez você conseguir ter uma renda melhor. Mas nunca amaldiçoe aquilo que vem para a sua mão, tá? Pode ser 10, 50, R$1.000, independente do valor. Senhor, muito obrigado. Glória a Deus. Não estava nem esperando esse valor e caiu, graças a Ti, Senhor. Amém? Porque R$10 dá para comprar. Lá em casa eu compro R$2 de pão, né? Pra gente. Então dá para 5 dias. Então, né? 5 dias de pão. Tá entendendo? É você olhar para as coisas com um olhar benigno. Não como um olhar de crítica, meu Deus, R$10 devia ter mandado mais. É ou não é? Não, é bênção, glória a Deus. Aleluia. Não, fizeram um pix aqui de tanto. Não, é bênção. Amém? Sempre olhe as coisas como bênção. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque nisso que você olha como bênção, Deus te concede mais bênçãos. Deus não tem prazer no murmurador. Murmuraram no deserto. O que aconteceu com eles? Ninguém entrou na terra prometida. Moisés, está com sede. Moisés, não tem carne. Moisés, está difícil aqui, Moisés. Resolve essa questão, Moisés. O murmurador. Ele não via, poxa, Moisés está se sacrificando para guiar esse povo. Poxa, está se doando. Poxa, Deus não está aqui. Está o sol, mas está a sombra. De noite a coluna de fogo. Senhor, tem cuidado do seu povo. Muito obrigado. Não, sempre com aquele olhar de crítica, como se Deus fosse obrigado a fazer. É ou não é? Não, Deus tem obrigação de abençoar. Não, Deus tem obrigação nenhuma comigo e com você. Por amor, por graça e misericórdia, Ele nos favorece. Amém? Glória a Deus. Eclesiastes 2:18. Abra aí, por favor. E aí, esse é o segundo item, tá? Que o dinheiro é para abençoar a sua casa. Eclesiastes 2, verso 18 ao 21. Antigo Testamento. Isso. Eclesiastes 2, verso 18 ao 21. Diz assim: podemos? Amém. Também eu aborreci todo o meu trabalho, em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo? Contudo, ele se assenhorará de todo o meu trabalho em que trabalhei, e em que me ouve sabiamente debaixo do sol. Também isso é pelo que eu me apliquei a fazer, que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho em que trabalhei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, e ciência e destreza. Contudo, há um homem que não trabalhou nele, o deixará como porção sua. Também isso é vaidade e grande enfado. O que ele está dizendo? A pessoa trabalhou a vida toda, viveu em prol do dinheiro, para acumular, para guardar, e quando morre, tem outro lá que não trabalhou, que às vezes nem conheceu ele, e desfruta. Aí ele diz: olha, tudo isso é vaidade. Então, não é para você sair gastando dinheiro igual um louco, não é isso que a Bíblia está ensinando. Não é para você também não deixar de guardar se você pode guardar. Mas você não pode se apegar tanto ao dinheiro e não poder desfrutar dele.
A pessoa às vezes tem condições de ter um carro novo, mas não tem. Está entendendo? E ter uma casa melhor, fazer uma grande obra na casa, mas não faz. Porque ele quer usar o dinheiro. E aí morre, vão escavacar lá a continha, né? Se não ficar para o herdeiro, vai ficar para o banco, de alguma forma ela não vai usar mais, que já foi, né? Trabalhou tanto, se doou tanto, se escravizou tanto, se privou tanto para outro chegar ali, opa, dinheirinho bom, hein? Vamos desfrutar dinheiro desse coroa, né? É a realidade, igreja. É a realidade. Não é? O camarada ali ralou, suou, sofreu. Aí a filha dele, que é herdeira, cola pro cara. E eles vão desfrutar desse dinheirinho. Você privou tanto, guardou tanto, deixou de viajar, deixou de curtir, deixou de comer melhor. Não é? Para guardar, para chegar lá e comer no seu lugar. Viajar no seu lugar, desfrutar no seu lugar. Então, tudo na sua medida. Se você tem condições de abençoar a sua casa, faça isso. Se você tem condições de abençoar o seu casamento, faça isso. Amém? Dinheiro é para usar, não é para ficar ali a 7 chaves e ninguém usar só quando morrer. Não. Vamos utilizar aquilo que Deus nos deu. Terceiro, deve ser usado para honrar nossos compromissos. A palavra de Deus ensina isso, igreja. Provérbios 3, 27 e 28. Abre aí, por favor. Provérbios 3. A palavra de Deus fala de tudo, igreja. Vocês não têm noção. Provérbios 3, 27 e 28. Vai dizer o seguinte: não detenha dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã te darei, tendo tu contigo. Olha isso. A pessoa fica segurando, por que não paga logo? Não, daqui a 2 dias tu vem aí que eu te pago. O camarada já está com o dinheiro no bolso, gente. Olha só o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus revela. Paga logo minhas coisas assim. Tem como pagar? Vai lá. Às vezes entra aqui, já sai direto. Mas tem que pagar, não tem que pagar? Tem que pagar, gente. Saiu aqui. Mas é assim, glória a Deus por isso. Essa é a forma certa de você utilizar o seu dinheiro. Honrar com os seus compromissos. Não fez o compromisso? Não adquiriu? Não acertou algum valor? O que você tem que fazer? Pagar. Não é fingir que não tem um compromisso. Não, mas esse dinheiro aqui eu vou usar para muita coisa. A palavra de Deus diz, olha, não detendo os seus donos o que lhe é direito. Não é dele? Então paga. Não é da Light? Então paga, filho. Não é? Na internet? Então paga. Não comprou com Paraíba ali na rua? Vai lá e paga. Não é? Não pediu emprestado, o camarada não te emprestou, agora retorna o empréstimo. Tem que pagar, igreja. Não usou o cartão? Paga. É o que a palavra de Deus ensina. Amém? Não vou pagar, não vou usar esse dinheiro por outra coisa. Vamos sair, vamos comer, vamos dar uma de doido, né? Aí depois fica doido. Como é que eu vou fazer para pagar isso aqui? Então, vamos seguir a receita bíblica. A receita bíblica é infalível. Amém? Glória a Deus. Quarto, o dinheiro, entre outras coisas, deve ser usado para manifestar o nosso caráter. O dinheiro é um dos melhores manifestadores de caráter que existe. Salmo 37, 21. Abre aí, volta aí um pouquinho. Salmos 37, 21. O que diz a palavra de Deus? Leia comigo aí. Acharam? O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e... Olha só como que funciona o coração dos dois. Um pega emprestado, tem que pagar? Não paga não, volteiro. Ele já pega já na questão de não pagar. Mas o justo se compadece e dá. Ou seja, um é apegado ao dinheiro, o outro é desapegado ao dinheiro.
Poxa, o fulano está precisando de alguma coisa, vou comprar para ele, vou dar para ele. A esposa vem, tira a coisa dela e dá para os outros. E aí quando eu vejo, já recebeu 3 de volta. Então eu vejo isso na vida dele o tempo todo. Então, é melhor coisa dar do que receber. Eu ficaria, a Luísa tem essa questão, a Luísa tem essa dificuldade de dar alguma coisa que ela não usa mais. E aí ela faz uma cara de angústia, mas a doutrina não é, uma hora ela vai ter que entender que se não serve para ela, pode servir para outro, e vai ser bênção para o outro. Assim como ela tem sido muito abençoada. Olha como é que funciona a mente do avarento, né? O avarento só quer sugar, me dá. Ei, glória a Deus, agora dá a hora de dar. Poxa, isso aqui guardado, pelo menos eu estou vendo. O avarento é assim. Porque o justo, ele tem prazer em abençoar e ver aquela pessoa feliz com o que recebeu. Amém? Então, o ímpio toma emprestado e não paga. E pastor, peguei emprestado e não paguei, sou ímpio? É você e Deus, é o que a palavra de Deus está revelando. Mas o justo se compadece e dá. Então, vai, irmão, glória a Deus. Então, um é caloteiro, o outro é liberal. Essa é a intenção de ambos. Então, Deus se agrada do justo. Amém, igreja? Amém. Abra também Malaquias 3:8. Último livro do Antigo Testamento. Malaquias 3:8. Um texto que vocês já estão acostumados a ler. Que diz assim. Acharam? Roubará o homem a Deus? Olha o que Deus diz. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então, o dinheiro ele manifesta caráter, igreja. Amém? Se a pessoa rouba a Deus, tu acha que ela não vai te roubar? Não, né? Se a pessoa é infiel a Deus, que deu vida a ela, que deu presença a ela, tu acha que ele vai ser fiel a você? Claro que não. A pessoa não é dizimista fiel, tu acha que ela vai ser fiel a alguma outra coisa, alguma outra pessoa, se ela é infiel com o próprio Deus? Não entra na minha cabeça esse tipo de matemática. Se eu sou fiel a Deus, eu sou fiel aos homens. Se eu não sou fiel a Deus, eu não sou fiel aos homens. Amém? Então, dizimista, crente, você tem que ser fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Senão você vai estar roubando a Deus, tá? Não é a igreja. E a igreja vai ficar mais pobre porque você não deu dízimo. Deus sabe trabalhar. Amém? A gente tem visto aqui o tempo todo nessa igreja. Desde lá, do Odre Velho, até aqui Deus tem abençoado. Quando você pensa, vai ficar ruim, hein? Deus toca em um, toca em outro, supra aqui, supra ali, e Deus vai dando graça, a gente vai avançando, porque é Deus, essa obra é dele. Mas você que é crente, seja dizimista fiel, ofertante fiel na casa do Senhor, amém? Não, mas se só eu for infiel, os outros serão, então não vai sentir muito. A igreja não vai sentir tanto impacto, mas lá no céu vai ter impacto. É o que a Bíblia diz. Roubará o homem a Deus? Tem como o homem roubar a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? É o cara de pau, né? Está infiel, está no erro, deixou de entregar o dízimo. Eu tinha que entregar esse dízimo disso aqui também, é? De tudo, igreja. Amém? Recebeu 10 reais, tem que entregar o dízimo. Recebeu 50 reais, entrega o seu dízimo. Recebeu 10 mil reais, tem que entregar o dízimo. Recebeu 1 milhão, tem que entregar o dízimo. É fidelidade a Deus. É honrar a Deus. Tem gente que faz isso, né? Tem gente que desvia exatamente. Já viu aquelas pessoas que desviam exatamente em épocas próprias, né? Antes do carnaval, desvia. Foi na quarta-feira de cinza, volta para Jesus. E vai assim, festa junina, desvia, daqui a pouco vai acabar. Festa junina, volta para Jesus. Quando acabar o final do ano, até o final do ano ela é crente. Um beijo no final do ano, pronto. Aí, ou seja, tem pessoas que não são fiéis a Deus.
E esse é o grande problema, porque quem vai te recompensar é Deus. Então, se tu não for fiel a Ele, né, vai ficar difícil. É ou não é, igreja? Vamos lá. Provérbios 3:9. Abre aí, por favor. Volta lá. Provérbios 3, versículo 9. Vai dizer o seguinte: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua. É o que a palavra de Deus revela. Eu preciso honrar a Deus com a minha fazenda. Com tudo aquilo que vem à minha mão, eu preciso honrar esse Deus. Entregar a primícia a Deus. E aí muitas vezes a gente aborda isso aqui no púlpito. A pessoa, ela recebe o valor, aí ela vai gastando. Se sobrar, aí se der, aí ela entrega o dízimo dela. Mas se faltar, aí já não é dízimo. Aí o que ela faz? Eu vou dar uma oferta. Está entendendo? Como que as pessoas não valorizam a primícia, aí depois quer que Deus abençoe. Está entendendo? Se você não honra a Deus, como é que Deus vai te honrar? Ser fiel no pouco e no muito, te colocarei. É o princípio espiritual que Deus concede. O camarada desonra a Deus o tempo todo, é negligente, é omisso, é desobediente, mas quer desfrutar das bênçãos do Senhor, das beneficências dadas a Davi. Não tem como. Amém? Já viu Davi? O cara deu um terrenaço para ele. O que o cara fez? Não, coloca um preço, porque eu não vou dar nada para o meu Deus que não tem me custado nada. Olha só a mentalidade do camarada. Se é eu ou se é você? Recebi uma bênção, pastor, quero contar esse testemunho. É ou não é? É ou não é, igreja? É verdade. O camarada entendeu, não, como é que eu vou oferecer isso ao Senhor se não me custou nada, tem que me custar alguma coisa. Qual é essa mentalidade de adorador, igreja? O adorador, ele é sacrificial, ele se entrega, ele se doa, ele tem que perder alguma coisa, ele tem que doar alguma coisa, ele tem que se privar de alguma coisa para glorificar o seu Deus. Amém? E Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Amém? Vamos lá. Por que a avareza é idolatria? A palavra de Deus fala sobre a avareza como idolatria. A gente não sente o peso das coisas às vezes, porque a gente não imagina. A Bíblia diz que, por exemplo, que rebelião é como pecado de feitiçaria. Se você colocar uma pessoa que já passou um despacho ali, a pessoa estava lá toda de branco, colocando, né? Aí você passa que pensa que Deus me livre. Se você não for crente, você vai fazer sinalzinho na cruz. Deus me livre. Mas o rebelde, para Deus é a mesma coisa. Está entendendo? Para Deus é a mesma coisa. Você não está colocando despacho ali, mas você é rebelde. Você promove rebelião contra mim. Promove rebelião contra o povo de Deus. Promove rebelião dentro do corpo de Cristo. É a mesma coisa para Deus, igreja. Amém? Então, avareza é idolatria. Tendo em vista que idolatria nos remete à infidelidade e prostituição espiritual contra Deus, precisamos nos atentar para o que o dinheiro tem se tornado para nós. Abra aí, por favor, em Efésios 5:5. Efésios 5:5. Novo Testamento. Nós somos uma igreja, entre outras coisas, bíblica, até a gente não vai ficar aqui inventando. Eu não tenho que achar, eu não fui chamado para achar, fui chamado para concordar com esse Deus e anunciar a sua palavra. Efésios 5:5. O que diz aí? Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Cuidado, hein? Você que é muito apegado ao dinheiro, que faz do dinheiro seu Deus, cuidado. Você pode ficar fora do reino de Deus.
Ah, pastor, eu sou muito controlado. Será? Controlado, econômico é uma coisa. Avarento é outra coisa. Amém? Amém, igreja? Amém. Então, olha ao Senhor e pensa assim, eu sou controlado ou sou avarento? Eu sou cuidadoso ou sou avarento, idólatra? Amém? Eu tenho que me questionar. Porque às vezes eu privo a minha esposa, ou os meus filhos, ou a minha casa, de algo que eu poderia fazer, mas por amor ao dinheiro, não. Deixa ele aqui quietinho, esse ídolo, meu Deus, eu olho para essa conta bancária, me dá uma alegria. Primeira coisa que eu faço na segunda-feira, abro o celular no aplicativo do banco, está lá aquele valor. Jesus, semana vai ser maravilhosa. Irmão, já é assim que funciona, não é? Aí ela vê lá aquele valor, está aqui quietinho, oh Jesus. Irmão, isso é idolatria, isso é avareza, e você vai ficar fora do reino de Deus por causa disso, tá? Porque o texto deixa bem claro que o idólatra, ele está enquadrado em alguns tipos de pessoas que não vão entrar no reino de Deus. Se cura da sua idolatria, volte a confiar no Senhor, ou passe a confiar no Senhor e entender que Ele é a tua porção, amém? Ele é a nossa porção, o próprio Deus. Se Deus for comigo, fique em paz, amém? Deus, quando dividiu as terras para o povo, para as 12 tribos, não separou terra para os levitas, porque ele disse, ó, eu sou a porção de vocês. Deus é a nossa porção. Fique com essa porção, que essa porção não falha, não falta, não é infiel, não deixe você passar vergonha. Essa porção é tudo que você precisa para ser feliz, amém? A porção que vem de Deus. Vamos lá, Colossenses 3, versos 5 e 6. A gente já está encaminhando já para o final. Colossenses 3, versos 5 e 6. Acharam? Diz assim, ó, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, isso. Colossenses 3, 5 e 6. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. A avareza é idolatria. Talvez você seja um idólatra e nem sabe disso. Prazer, palavra de Deus está aí, deixa muito claro, não é? Então cuidado, se você se acha o econômico, qual é o nome daquele ministro do Bolsonaro que fazia economia? Esqueci o nome dele. Guedes. Se você acha que você é um Guedes da vida, amém, mas a palavra de Deus diz que você é um idólatra, é ou não é? A avareza é idolatria. Chupa essa manga, crente, amém? Isso vale para todos, tá? Para mim, para você, para qualquer crente, para qualquer um que atenta para a palavra de Deus. Então, que o Senhor nos livre de sermos avarentos. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. O dinheiro pertence à família ou apenas ao provedor da casa? Quem deve administrar o dinheiro dentro de um lar? Amém? Tem sido muito comum casais especificarem em seus relacionamentos o que é de cada um. Parece muitas das vezes inofensivo essa visão, mas ao longo do tempo isso vai gerando desconforto, descontentamento e sentimento de desrespeito ou mesmo de inferioridade em algumas das partes. Em um casamento e em uma família não há espaço para o eu ou meu. Deve ser, na verdade, nós e nosso. Embora o marido seja o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça do homem. Não podemos confundir comando com autoritarismo, pois a base para os relacionamentos do ser humano deve ser o amor. E com isso, o respeito, a valorização ou apreço pelo outro deve ser uma constante dentro do casamento
e da edificação de um lar. A gente vai ver algumas referências agora, são as últimas referências que a gente vai ver hoje. Então, igreja, não tem meu dinheiro, não tem meu carro, não tem minha moto, não tem minha casa. É tudo nosso. É seu e do seu cônjuge. Se você não casou, não é o que a Bíblia diz? Serão os dois uma só carne. Então, se no mundo espiritual funciona assim, por que eu vou querer, homem, mudar o que Deus estabeleceu? Então é tudo nosso. Está comendo ovo? Nós dois vamos comer ovo. Está comendo carne? Os dois vão comer carne. É ou não é? É que suco? Beleza, vamos os dois comer que suco, tomar que suco. Ah, tem uma frutinha para fazer um suco, então os dois vão tomar um suco. Então, tudo é partilhado. É assim que funciona dentro de um lar. Amém, igreja? E aí, quem vai administrar? Não, eu que trabalho, eu que sou homem, eu que sou provedor, Deus está comigo. Irmãos, cuidado com esse tipo de pensamento machista. Porque você está chamando a sua esposa de burra ou desequilibrada. Ah, mas eu sou melhor administrador do que ela. Então, mas não precisa anular ela por conta do seu endeusamento. Não, eu sei cuidar das finanças da minha casa. Minha esposa sabe de nada. Irmão, eu jogo no peito dela e falo, vamos ver o que tem para fazer, não é? Acabou, irmãos. Eu podia fazer? Sim, mas não é melhor ser dois do que um, a Bíblia diz? Então é burrice minha querer resolver tudo sozinho. Então, maridos, contem com as suas esposas. Esposas, ajudem os seus maridos. Entrem num consenso. Vamos pagar o quê? Vamos fazer o quê com esse dinheiro? Amém? Isso valoriza o outro, igreja. Eu estou chamando o outro para inclusão, não é para... Não, eu resolvo, porque eu sou mais inteligente que você. É burra. Você é burro. Não, você não sabe lidar com dinheiro. Eu sei. Irmãos, vamos para a receita bíblica? Vamos edificar nossa casa? Vamos fortalecer o nosso casamento? Vamos dar exemplo para os nossos filhos? Então faça o certo. Abra, por favor, em Gênesis 2:24. Gênesis 2:24, início da Bíblia. O que diz aí? Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Ponto. Deus já estabeleceu assim. Filipenses 2:4, vamos ver lá. Novo Testamento. Filipenses 2:4. Olha o que diz a palavra de Deus. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também o que é dos outros. Olha isso. Não é o meu salário, foi eu que fui lá, acordei cedo, fui lá enfrentar aquele trem, aquele rapaz lá com CC, aquela mulher lá com bafo na minha cara, fui lá de manhã, de madrugada, o Gil, coisa Rio, né? O Jal, deu uma risada porque essa é a realidade, né, Jal? Rapaz, aquele camarada lá que não tomou banho antes de sair do trabalho, rapaz, uma peleja, né? Tem gente que não toma banho, não. Vai sem tomar banho mesmo. Aí o Jal tem que estar lá aguentando, né, Jal? Fazer o quê? Mas o nosso Deus disse que eu preciso valorizar o outro também. Não atende cada um para o que é propriamente seu. Não é meu dinheiro, é dinheiro dela também, mas no caso aí. Quer que esse dinheiro seja só seu, por que não ficou solteiro? Então, né? Queria que o dinheiro não fosse mais usado dentro da sua casa, tem que ter filho. Então, seja homem, seja mulher e aprenda a lidar com as suas responsabilidades. Amém? Com a sua realidade. Ah, minha vida seria outra se eu não fosse casado, mas casou. Seja homem, assuma. Amém? Mulher, você já sabe, edifica a sua casa. Não querem que o marido só ganhe, aí depois ficar chorando, querendo a presença do marido. Como é que pode? Ele não é Deus para ser dois. Né? Ou ele trabalha, ou ele... Então, trabalha na medida que ele vai trabalhar e vai ficar com você. Tudo na sua medida. Ah, pastor, mas eu não queria comer ovo essa semana. Mas você vai trocar a alcatra como a minha pela presença do seu esposo? Então vamos ficar no ovo. É ou não é?
mas está na presença do marido. Aí a mulher não reclama tanto disso, da presença, da ausência do marido. Então, paga o preço pela presença dele. Amém? Vamos lá. Eclesiastes 4:9. Para a gente fechar aqui em nome de Jesus e olhar a conclusão. Eclesiastes 4:9. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. 4:9 diz assim, ó, melhor é serem dois do que, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai de que estiver só, pois caindo não haverá outro que levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa ou tão facilmente. Então é melhor você contar com a sua esposa do que você querer resolver sozinho. Amém? É o que a palavra de Deus me ensina. Deus é machista por conta dessa palavra? Irmãos, rotule a palavra de Deus como você quiser, mas a verdade espiritual não vai mudar porque você acha que está certo ou acha que está errado. É o que a palavra de Deus ensina. É melhor 2 do que 1. Amém? Cristo reparte com a igreja a sua vitória e a sua conquista na cruz, e o marido deve fazer o mesmo com a sua esposa, que por sua vez deve buscar a sabedoria de Deus para edificar a sua casa. Amém? Conclusão. Eu vou ler a conclusão para a gente finalizar, em nome de Jesus, que diz assim: Neemias não edificou os muros de Jerusalém sozinho. Ele contou com a bênção de Deus e com a ajuda dos seus companheiros e compatriotas. Família é comunhão, unidade, partilha, fidelidade, compromisso mútuo e respeito a todos. Dito isso, devemos desfrutar das porções que Deus nos dá para glorificarmos o seu santo nome, expressando sua santidade em tudo, inclusive na forma como lidamos com nossas finanças. Por isso, não devemos enxergar o dinheiro como um mal necessário, mas como uma bênção de Deus para abençoar o nosso lar. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesta manhã. Lembrando que quarta-feira, às 19 horas, nosso culto da palavra, você é o nosso convidado, em nome de Jesus. Domingo, 8h30.